E como a gente tinha divulgado durante a semana, hoje o nosso convidado, né, é o Padre Cidenando, aqui da cidade de Nazarezinho, que veio aqui nos prestigiar com sua visita, com sua participação, e para a gente falar sobre a Páscoa. E além de falar sobre a Páscoa também, é uma forma até de se apresentar, assim, no rádio, né? Em Nazarezinho, acho que é a primeira vez que o padre vai, até porque o meio de comunicação que a gente tem atualmente é a web rádio. É um prazer estar recebendo o senhor aqui na rádio e fique à vontade, viu? Bom dia. Meu bom dia a todos que nos acompanham, que nos escutam, né, pelas ondas da rádio web. É uma satisfação poder estar aqui realizando esse momento, não somente como filho desta terra, desta comunidade, e hoje de forma especial como pároco da paróquia de São Sebastião, essa missão que recebi, que assumi no último dia 25 de janeiro. Então, estamos aqui a viver o dia a dia, o cotidiano com a comunidade, principalmente nesta grande semana em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, né? Então, é uma alegria poder sempre mais estar aqui e caminhar juntos com todos vocês. Beleza, padre. E para começar aqui, a gente já vai dar uma resumida na sua trajetória. Vamos começar lá do comecinho, e até inclusive tem até perguntas sobre esse assunto. João, a primeira pergunta aqui de João Bosco, lá da Timbalba, ele mandou uma pergunta para mim assim: se o padre Cidenando desde criança, antes mesmo de estudar, já tinha essa vocação, já tinha esse sonho de ser padre, ou foi já no decorrer da adolescência? Conta pra gente aí. A minha história é um pouco engraçada. Eu sempre digo que quando as pessoas perguntam, né, por que eu gostaria de ser padre, né? E eu sempre digo assim, às vezes brincando, né? Olha, até hoje eu estou para saber. Porque a gente olha para a nossa história e vai percebendo os sinais que Deus realiza, que Deus opera. No início a gente não entende, não consegue compreender, mas no percurso da caminhada a gente vai conseguindo entender as coisas na medida que vão se encaixando, né? Então, a princípio, eu, como todos sabem, aqui da comunidade, eu venho de uma comunidade pequena, uma família muito simples. Meus pais são agricultores e naquele ambiente familiar eu fui gerado. E como muitos que moravam e moram ainda na zona rural da nossa cidade, né? Tinha-se que locomover para o estudo, para tentar conseguir alguma coisa na vida. E assim foi, na infância, na comunidade, na família. E o meu contato maior com a vida de fé, de caminhada de igreja, se deu a partir do início da minha adolescência, quando a minha irmã mais velha se casou e as tias que criaram o marido dela eram muito religiosas, e motivadas pelas tias do marido, minha irmã me colocou na catequese. Então foi a partir daí, dos 12 anos, que eu comecei a minha caminhada aqui na cidade, na época com o Padre Siqueira, e a partir daí foi sendo despertado o desejo. Por mais que às vezes alguns dos meus professores parassem e diante de mim perguntassem: você não quer ser padre, não? Então, eram perguntas assim que me eram feitas que eu não conseguia entender, que até a princípio eu dizia: peraí, como é que vai se dar isso aí? Mas aos poucos a gente vai percebendo que algo diferente Deus planta em nós, que a gente não pode entender às vezes, mas quem está ao nosso entorno consegue compreender. E a partir daí se deu a minha caminhada. Depois fui acompanhado na paróquia. Em 2006, fez o acompanhamento vocacional, e em 2007 Padre Siqueira estava me enviando para o seminário. Então, de lá para cá foram 11 anos de caminhada no seminário, e depois destes 11 anos, 7 como sacerdote. Beleza. Padre, eu acho que quando um jovem ou um adolescente ele diz que o sonho dele é ser padre, tem que existir o aval, o apoio da paróquia de cada cidade? Sim, quando um jovem se desperta para a vocação,
o primeiro que tem a responsabilidade de zelar, acolher, orientar e conduzir esse processo é o pároco da cidade, né? Então, quando eu tinha 14 anos, me lembro como hoje, eu procurei na época Padre Siqueira, conversei com ele acolheu o meu chamado e disse, naquele jeito dele que todo mundo conhece, né? Menino, caminhe na comunidade, vá rezando e Deus vai mostrando. Então, esta é a realidade. A nossa vocação, ela não caminha solta. Ela se realiza e se concretiza na caminhada da comunidade. E isso é bem pertinente, porque o sacerdócio não é um dom para si, mas sempre é uma doação para o outro. Eu venho, por exemplo, assumir a função de pároco aqui em Nazarezinho, mas não é um serviço para mim, para meu enaltecimento, não. É para ajudar a comunidade a caminhar, porque a nossa caminhada é conjunta, é comum. Outra pergunta aqui, que até quem me mandou foi Maria de Lourdes. Ela pergunta aqui se há algum problema, se tem uma regra na diocese de padre da cidade não assumir a paróquia da cidade, tem isso? Essa pergunta me foi feita no alto da minha nomeação para cá, não é? E aí até o pessoal lá da minha antiga paróquia, lá em São Francisco do Chabocão, quando ouviram o anúncio que o Padre Sidenando viria para Nazarezinho, se questionaram. Não pode não, isso é conversa. E aí eu dizia assim, eu brincava com eles, né? Disse, olha, só quem não pode ser padre de Nazarezinho é mamãe, porque não é padre, né? Mas nós, como sacerdotes, nós somos ordenados e encardinados, ou seja, a encarnação é a pertença ao clero de uma diocese. E a gente, quando se ordena, quando é ordenado, promete a obediência ao bispo. E neste compromisso, neste propósito de obediência, a gente diz que vai para onde ele mandar. Na minha cabeça, ser padre na minha cidade natal foi uma coisa que eu nunca pensei. Mas Deus tem seus caminhos e o bispo, sim, pode designar. Não é uma prática assim que é vista sempre, mas em alguns casos isolados, ou algumas circunstâncias outras, o bispo pode, sim, nomear qualquer presbítero da sua diocese, qualquer padre da sua diocese, para assumir qualquer paróquia, independentemente de onde seja. Possa até ser, como é no meu caso, a minha paróquia de origem, né? Padre, existe um tempo determinado para um padre assumir uma igreja ou depende da diocese? Segundo o Código de Direito Canônico, que vigorou até o ano 75, o bispo poderia nomear um pároco e deixá-lo colado. O que é um pároco colado? É um padre que é ordenado, é enviado para uma paróquia e enquanto ele for vivo, está ali. Na nossa diocese, por exemplo, nós tivemos alguns párocos colados. Padre Siqueira, aqui em Nazarezinho, era pároco colado. Padre Mangueira, na Santana, em Sousa. Né? Padre Cleides, em Uiraúna. Contudo, mesmo sendo pároco colado, quando chega a idade dos 75 anos, o Código de Direito Canônico, que é a lei da Igreja, determina que o pároco deve apresentar a sua carta renúncia da paróquia ao bispo, por motivo da edícula ter chegado à idade, não é? A idade canônica. Assim aconteceu aqui em Nazarezinho, em Sousa, em Uiraúna. Hoje, depois do Código de 75, de lá para cá, houve uma mudança nas normas da Igreja. Os bispos, eles não dão mais o título de pároco colado. Ou nos dá uma provisão de pároco, que equivale a um tempo estabelecido de 6 anos, podendo, após os 6 anos, ser renovado uma nova nomeação, uma nova provisão, ou uma transferência. No caso do administrador paroquial, que é a segunda pessoa jurídica, o administrador, ele assume o ofício de cuidar, de administrar a paróquia, contudo, por tempo indeterminado. Por exemplo, quando eu fui enviado para São Francisco, eu fui nomeado como administrador paroquial. Por 3 anos. Venceu-se, Dom Francisco, na época, renovou a minha provisão como administrador novamente, mas por tempo indeterminado. Podia ser um dia, 2, um mês, um ano.
como foi ainda 2 anos e 3 meses, né? E aqui em Nazarezinho, a minha provisão é de pároco por tempo previsto de 6 anos. Padre, e antes de o senhor vir aqui para Nazarezinho, qual foi a sua primeira paróquia que você era administrador? Na verdade, assim, eu fiz estágio lá na cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó, que foi inclusive um estágio muito prolongado. Foram 2 anos de estágio ali, porque naquela época a diocese estava sem bispo. E eu passei quase 1 ano depois de ordenado sem assumir a paróquia. A minha primeira experiência, eu sempre digo, eu tenho uma experiência de papel passado e uma sem papel passado, né? Porque, assim, a primeira paróquia de papel passado, como diz, nomeado, ratificado, com provisão feita pelo bispo, foi a paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá de São Francisco do Chabocão. Mas antes de ir para São Francisco, eu ainda passei 8 meses na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Pedra Branca, cuidando, celebrando, auxiliando a comunidade, né? No tempo da transição, porque na época o Padre Dejaci Brasileiro tinha saído da paróquia, e enquanto chegava um novo pároco, o bispo havia pedido que a gente cuidasse da paróquia, né? Então, eu tenho essas 2 experiências antes de Nazarezinho, né? Como eu sempre digo, uma com papel e uma sem papel. Nosso amigo Damião, lá de Carrapateira, está perguntando aqui como funciona para estar preparado para ser padre. Nós temos uma longa caminhada. A primeira caminhada, ela, como eu já dizia, ela começa na paróquia. Quando a gente vai vivendo com o povo, celebrando a fé com o povo. Então, todo esse processo qualquer padre faz, na comunidade, na família. Depois do amadurecimento e do discernimento, e quando é feito o acompanhamento pelo seminário, então, lá no seminário nós temos um período de 9 anos de preparação, que corresponde a um ano inicial, um ano propedêutico, onde a gente vai ficar de forma interna, né, estudando os documentos da igreja, ali fazendo a sua primeira experiência de vida de oração, de vida comunitária. Depois a gente vai ter um tempo dos estudos filosóficos e teológicos. Isso se levam 8 anos, né? Porque são 4 anos para a faculdade de filosofia, mais 4 para a faculdade de teologia. E nesses 9 anos, né, vale a pena ressaltar que a formação para um sacerdote não é somente uma formação acadêmica. Lá a gente vai adquirir o conhecimento acadêmico na faculdade, sem sombra de dúvida. Contudo, a nossa experiência ela é um amadurecimento espiritual, porque lá no seminário a gente tem um diretor espiritual, um confessor, um psicólogo, ou seja, tem uma equipe multifuncional que nos ajuda nesse amadurecimento. E lógico, é importante, é necessário, né? Então, a gente vai caminhando no conhecimento acadêmico, mas com a vida espiritual, convivendo com os irmãos em comunidade. O seminário é uma comunidade e ali a gente vai partilhando a vida, vai construindo amizades, isso é muito importante. E algo que vale a pena salientar é a experiência pastoral, que aos finais de semana o seminarista é enviado para uma paróquia para conviver com um padre, para trabalhar nas pastorais, ter o contato com o povo de Deus. Então, são várias dimensões que se unem para nos ajudar a formar os futuros sacerdotes, né? Sabendo que o maior desafio é saber que a gente nunca vai estar pronto. Esse é humano, né? É verdade. A gente, como ser humano, a gente nunca está pronto. Eu me lembro como fosse hoje, depois de ter passado por todo esse processo, fui para uma paróquia, morei 2 anos na paróquia, lá com o padre Cláudio e o padre Rodolfo, que depois assumiu. Fui ordenado sacerdote. Então, na cabeça de alguns, pode dizer, pronto, já está pronto aqui o padre. Mas quando eu cheguei em Pedra Branca para cuidar da comunidade ali, depois em São Francisco, foi onde a gente tem aquele choque de realidade, que às vezes a gente pode até parar, olhar para o céu e dizer, meu Deus, onde é que eu fui amarrar meu burro? Mas esta é a questão.
Nosso Senhor não chama os perfeitos nem os prontinhos e acabados. Ele nos chama, Ele nos forma e Ele nos envia. E Ele vai capacitando aqueles que escolheu e que envia. Toda experiência em uma comunidade, em uma paróquia é única. Pedra Branca me trouxe experiências únicas para a minha vida, São Francisco, muitas outras, e Nazarezinho está sendo outra experiência que eu vou levando para o meu ministério como sacerdote e que vai enriquecendo. Cada comunidade vai enriquecendo o padre, vai ajudando ele a crescer nesse dinamismo próprio de sua missão. Padre, com relação aos estudos, o fundamental, o ensino médio, o senhor fez aqui em Nazarezinho, concluiu em Nazarezinho ou foi já lá na diocese? Os meus estudos primários, né? O Fundamental 1 e a alfabetização, eu realizei na minha comunidade, na escola da minha comunidade, lá na época no sítio Capoeira, né? Isso. E até hoje eu recordo muito aquele tempo em que naquela simples escola daquela comunidade teve algumas professoras que me ajudaram, né? A crescer e amadurecer naquela experiência primeira na minha infância. Depois, o complemento do ensino fundamental, eu realizei na Escola Maria do Carmo, logo no iniciozinho que ela foi construída, né? 99 para 2000, meu primeiro ano. Exato. Então, eu cheguei por volta de 2001. Eu estudei na sala do seu irmão, Jarismar. Jarismar, isso. Eu cheguei, você chegou em 99 para 2000 e eu cheguei em 2001. Então, 2001 a 2004 foi a minha experiência na Maria do Carmo. Depois, os 2 últimos anos, 2005 e 2006, eu iniciei o médio aqui na Escola Francisco Augusto Campos e fiz a conclusão do ensino médio já como seminarista no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Cajazeiras. Então, concluí o ensino médio, ao mesmo tempo fiz o ano propedêutico, já na realidade do seminário em Cajazeiras. Beleza, estamos aqui conversando, batendo um papo aqui. Eu costumo dizer que o nosso programa aqui, quando a gente traz o convidado, não é entrevista, é apenas um bate-papo, informativos, não é isso? Então, quando a gente deixa o convidado à vontade. E hoje o convidado é nosso amigo aqui, o padre Cidenando, que hoje está à frente da paróquia de São Sebastião. Registrar a presença aqui também do nosso amigo Domingos e minha sobrinha Aline, que está todos os sábados aqui nos auxiliando. E para a gente, vamos começar já aqui falando sobre a Páscoa. Vamos com uma pergunta aqui, nosso amigo Marcelo, lá de João Pessoa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, padre. Padre, tenho o maior respeito pelos padres, né? E hoje o senhor está aí numa missão, né? Por Deus, há uma semana que nós ainda estamos santa, né? Hoje estamos na Páscoa, né? E é um dia de grande importância, né? Um padre hoje dando uma presença, né, para nós católicos, porque hoje eu vejo hoje certas emissoras de rádio, né, porque a comunicação é de grande importância, mas eu não vejo tanto a presença de padre, né. Essa semana tinha um padre na Rádio Progresso de Souza, eu participei, né. Eu sou batizado, sou católico, eu batizei pelo padre Mangueira de Souza, né, que hoje é o nosso papa aí no sertão, né, o padre Mangueira. Então eu tenho o maior respeito por ele, né, e hoje na minha idade que eu tenho, eu fui batizado por ele. E ser padre é sério, é coisa séria mesmo, né? Mas se torna começa uma brincadeira, porque eu, quando era criança, eu cheguei até a fazer um casamento, padre. Um casamento de brincadeira, né? Mas eu não tive continuação, porque, como eu falei, é uma brincadeira, né? Mas é sério hoje ser padre. Padre, tudo de bom, muito obrigado e um bom dia. Que Deus nos abençoe, padre. Amém. Que Deus te abençoe também, meu irmão. Na verdade, aí foi só um comentário que ele fez, meu amigo Marcelo, lá de João Pessoa. Obrigado, Marcelo, sempre participando do nosso programa. E a gente dando sequência aqui, a nossa programação. Vamos ver aqui. Vamos com o ouvinte aqui agora, minha amiga Marlene Gonçalves. Participa. Bom dia, Marlene. Vamos primeiro com... Bom dia, Dami. Bom dia, Padre Cidenando.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, padre, sobre por que que nessa época, nesse período, né, da Sexta da Paixão, da Quaresma, vem o Domingo de Ramos, e também tem a história do Coelhinho da Páscoa, e aí vem o Coelhinho da Páscoa também. Por quê? Marlene, a senhora fez uma pergunta bem interessante, porque eu sempre digo, o espírito realmente cristão, ele vai sendo fragmentado. O que acontece? Quais são as duas maiores festas da cristandade? Para nós católicos e para todos os cristãos, independentemente de qual for a igreja, né? Para nós cristãos, as duas maiores festas chama-se a celebração do Natal, que é a celebração do nascimento de Nosso Senhor, e a sua Páscoa. Vejamos que no Natal a gente celebra a sua vinda, ele assume a nossa condição humana, ele nasce como um de nós. E na sua Páscoa nós celebramos a sua vitória sobre a morte e a vida eterna que nos é aberta pela sua vitória, pela sua ressurreição. Contudo, nós, infelizmente, temos que lançar uma reflexão sobre isto. Tem dois elementos que vão aí se camuflando e, querendo ou não, vão tirando a centralidade do mistério cristão. Lógico, o coelho, ele é sinal de prosperidade, porque é uma espécie que se reproduz muito rápido, né? Então, a gente pode perceber isso. Contudo, essa linguagem do coelhinho da Páscoa, né? Que traz ovos para mim, esta imagem não pode tirar a imagem do Cristo que dá a sua vida por nós, que morre e que ressuscita. Como também no Natal, nós não podemos simplesmente tirar de cena o Jesus que nasce para colocar no lugar dele um senhorzinho barbado que vem trazer presentes para mim. Ou seja, no Natal, um homem, um senhor idoso, Papai Noel, que me traz presentes. Na Páscoa, um coelhinho que me traz ovos. Ou seja, a linguagem aí, a intenção, é uma intenção meramente capitalista. De apresentar apenas uma ideia, uma fantasia, aonde eu possa lucrar em cima disso. Então, o que requer para nós cristãos? É recordar o verdadeiro sentido destas celebrações. O Natal é tempo de relembrar o nascimento de nosso Deus. O maior presente não é um homem que me traz, um velhinho. O maior presente é o próprio Deus. Ele se faz presente. Tem uma frase bonita que diz assim, quando celebramos o Natal, por exemplo, o céu e a terra trocam seus presentes. Nós colocamos diante daquela criança que nasce nossos presentes, ouro, incenso, mirra, simbolizados ali pelos 6 magos. E Deus se faz presente. O Pai nos dá um presente que é o seu Filho. Então, isso a gente não pode perder, jamais, o sentido verdadeiro, autêntico desta celebração. Como também nós não podemos perder o sentido pleno, real e verdadeiro da Páscoa. Jesus caminhou conosco, Jesus nos leva ao mistério da sua cruz, sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Aquilo que nós estamos fazendo desde o Domingo de Ramos, quando fizemos aquela bonita procissão, proclamando Nosso Senhor como Rei do mundo, e caminhando com Ele agora na última ceia, na Quinta-feira Santa, Ele nos deu este exemplo do serviço, do amor ao próximo. E ontem Ele nos deu o maior exemplo. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E hoje nós, vivendo este silêncio que a igreja vive, estamos na expectativa de mais tarde celebrarmos a sua ressurreição. Então, esse mistério não pode ser trocado
por uma imagem vazia, estéril e ilusória de um coelhinho que me traz ovos e chocolate. Vamos ouvir aqui mais um ouvinte que participa do programa. Bom dia. Também ali quero mandar um abraço para o grupo. Aqui. Também ali para. Bom dia, Elifran. Bom dia, Padre Cidelino. Também ali para quero mandar um abraço para o grupo Amigo do Coração. E meu amigo Elifrânio, passando para desejar uma feliz e abençoada Páscoa para você e toda a sua família. E quero aproveitar e deixar um abraço também para o Padre Cidernando, que ele tenha uma Páscoa abençoada, que Deus o ilumine sempre na sua caminhada. É um padre que eu tenho um carinho enorme, apesar de, depois que ele se ordenou, não tive a oportunidade ainda de encontrá-lo, Cidernando. Então, que Jesus lhe abençoe e que em breve possa te encontrar, para te dar um abraço. Depois que você se ordenou, nós não tivemos mais o prazer de nos encontrarmos, certo? É Marilene de Cajazeiras. E meu amigo Marilene lá de Cajazeiras. Um abraço, Marilene. Logo, logo a gente se encontra, né? Sempre nos vai-vens, no caminho da vida, Deus dá a graça, né? Então, Deus abençoe também a ti e uma feliz Santa Páscoa. Valeu, Marilene, obrigado pela audiência. Trabalha com a gente também lá na escola Maria Marques de Souza, né? Abração para ela, professora Marilene. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Bom dia, Elifran Moral. Bom dia, Padre. Que Deus abençoe nosso dia. Eu quero que o Padre me explique, que eu já estive aqui raciocinando, mas não consegui me lembrar bem. O significado do sábado da Aleluia. Até meu filho me perguntou e eu não soube nem responder a ele. Eu quero que o Padre abra a minha memória aí, por favor. Um bom dia para o senhor, que Deus abençoe nosso dia. E todos que estiverem ouvindo seu programa de Fran Moral. Aqui é Marlene do Rio de Janeiro. Vamos lá, né? Só... Bem, é uma pergunta interessante, não é? Nós, católicos, celebramos, a forma de celebrar, nós chamamos o nome de liturgia, né? A liturgia é a celebração do mistério pascal. E é bonito perceber que essa caminhada, essa experiência de viver, de celebrar a fé, ela vai sendo realizada e as experiências vão manifestando e vão enriquecendo, né? No início da igreja, de sua caminhada após a morte e ressurreição de Jesus, depois da sua ressurreição, até o evento do Pentecostes e sua ascensão, 50 dias depois, antes de voltar para o Pai, Nosso Senhor enviou seus discípulos para anunciar o seu evangelho pelo mundo. A missão é dada agora aos seus irmãos. E é interessante perceber que, na vivência desta missão, os primeiros cristãos eles tinham uma ligação muito próxima aos judeus. Porque Jesus foi um judeu, não é? Então, aquela realidade ali, cristianismo e judaísmo, ainda era uma realidade muito próxima. E a forma da gente viver e celebrar, nós também herdamos um pouco da cultura judaica. Por exemplo, a ceia, da qual Jesus ali instituiu a Eucaristia, a Santa Missa, vem da cultura judaica, né? E é interessante percebermos que Jesus morre, é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. Contudo, para os judeus, a forma de contar o dia não é igual à nossa. A gente conta o dia quando? Meia-noite, pronto, acabou o dia, começou o outro, né? Para os judeus, não. Para os judeus, o dia se começa e termina a partir das 4 da tarde, a véspera. E isso quer dizer o quê? Jesus morreu na Sexta-feira Santa, segundo a norma, às 3 da tarde, né? Isso. Ou seja, é o primeiro dia.
e teve de ser sepultado às pressas por causa do preceito da festa dos judeus. Então, significa dizer que a partir das 4 horas da tarde, 5, 6 horas da tarde, já não é mais a sexta, mas é o sábado para os judeus. Ou seja, o sábado, que é o segundo dia. E levando essa lógica, a gente entende que a partir das 4 horas, das 4 para as 6 horas do sábado, para os judeus, não é mais o sábado. Já é o domingo. Por isso que nós celebramos a Vigília Pascal, que é a celebração da ressurreição de Jesus, já na noite do Sábado Santo, que é a primeira véspera do domingo. Ou seja, por que nós damos o nome de sábado de Aleluia? Porque após, dentro da liturgia, após as leituras do Antigo Testamento, os salmos ali, o sacerdote vai proclamar solenemente o Aleluia. O Aleluia é o canto de alegria pela ressurreição de Jesus. Um exemplo, para a gente entender. Na Quaresma, os 40 dias que antecederam a Páscoa, o Aleluia foi tirado. Ninguém cantou mais Aleluia. Por quê? Porque o Aleluia ele vai ser cantado como sinal, como manifestação da ressurreição do Cristo na solene Vigília Pascal, quando o sacerdote irá entoá-la e a comunidade vai responder. Ou seja, por isso que a gente dá o nome de sábado de Aleluia. Não é? Porque o Aleluia é a manifestação de alegria, de exultação pela ressurreição de Jesus, que se dá no terceiro dia, que pela cultura judaica, a partir das 4, 6 horas da tarde, já vivemos o dia do domingo. Que a liturgia cristã absorveu essa prática para si. Valeu, Marlene. Está respondida a sua pergunta, Marlene. Um abração para você lá em Rio de Janeiro. Deixa eu abraçar a turminha que está aqui no Facebook com a gente na nossa live. Lembrando que esse vídeo depois vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube. Abraçar aqui meu amigo Neném Vocalista, Aline Firmino, Marlene Gonçalves, Fabrício Mendes Vieira, Corrinha Souza, Francisca Braga, Vânia Pergentino, Anchieta Alecrim tá com a gente. Valeu, Anchieta. Minha amiga Fátima Martins, Darcy Mendes e Ricardo Pereira tá chegando aqui na nossa live. E a gente abraça também aqui quem mandou o comentário, Francisca Braga. Sônia diz assim: bom dia. Deixa eu ver aqui, comentário de Sônia. Bom dia, Moral e Padre Sidenando. Estou na escuta. Sônia do Sítio Cafundó. Fátima Martins coloca aqui: bom dia, Elifran, e bom dia ao Padre. Que Deus abençoe sempre, com muita saúde e paz. E Joãozinho Vages, parabéns pela entrevista. Vamos aqui agora ver aqui algumas perguntas aqui também, que está chegando aqui no nosso WhatsApp. E a gente agradece cada um de vocês pela audiência de sempre, viu? Vamos ver aqui, programa Elifran Moral dando sequência. Patrícia, lá da cidade de Souza, pergunta: quais celebrações acontecem na Semana Santa e no tempo pascual? Bem, é uma pergunta bem interessante esta. Na Semana Santa, nós temos um rico momento de espiritualidade e as celebrações são variadas. Contudo, dependendo da comunidade que se celebra, existem algumas expressões que são mais próprias e outras que são comuns a todas, né? Por exemplo, na Semana Santa nós iniciamos com a solene procissão dos ramos e aquele momento onde se recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. E a partir daí inicia-se a semana. Na quinta, sexta, sábado e domingo, nós temos já celebrações fixas, que independentemente da igreja ou da comunidade, o rito tem que ser celebrado.
Na quinta-feira santa, a celebração da ceia do Senhor, com o rito do lava-pés, a vigília de adoração ao Senhor. Na sexta-feira santa, temos como costume a via sacra pela manhã e também o rito da celebração da litúrgica da paixão do Senhor, o momento onde que a cruz nos é exposta e nós podemos reverenciar o mistério da entrega de Deus pela humanidade. Seguida com a procissão do Senhor Morto, como de costume, e no sábado a vigília pascal e no domingo a missa domingo da ressurreição. Da segunda, terça e quarta-feira, dentro da Semana Santa, nós celebramos o que chamamos de paraliturgia, que são momentos celebrativos. E aí cada comunidade pode ficar muito livre para organizar. Esse ano aqui na nossa paróquia, por exemplo, nós fizemos uma experiência muito bonita. Alguns ofícios que nós nunca celebramos aqui. Por exemplo, na segunda-feira nós rezamos o ofício da unção de Jesus em Betânia, que é justamente, né, na segunda-feira da Semana Santa, o Evangelho, onde se medita o momento em que Jesus é recebido na casa de Lázaro, e ali sua irmã Maria unge os pés de Jesus com perfume, manifestando de forma antecipada a unção do seu corpo para ser entregue à sepultura, né? Então, neste ofício, na nossa comunidade, por exemplo, as mulheres receberam óleo nas mãos e com este óleo ungiram o altar, a mesa do altar da nossa matriz, simbolizando, manifestando este gesto que Maria realizou na casa de seu irmão Lázaro. Na terça-feira, nós celebramos aqui, por exemplo, a procissão do encontro com as 7 dores de Maria. Em outras comunidades se celebra, por exemplo, celebração penitencial, ou via sacra, ou a meditação das palavras de Cristo na cruz. Na quarta-feira, celebramos o ofício de trevas, aonde a gente vai olhando para o crucificado e vai lembrando que a vela que fica acesa no altar não nos é tirada. Este sinal de esperança da paixão, da vitória de Jesus com a sua ressurreição, é a certeza de que esta caminhada nos vale a pena. Ou seja, esta semana tem muitas celebrações importantes que nós cristãos não podemos deixar de participar. Mas isso vem ajudar a nos fortalecer e a nos edificar na fé. Abraçar aqui também a turma chegando aqui no Face. Nielza Vale, bom dia, parabéns pelo programa de hoje. Abração para ela, para sua esposa Reginaldo. José Nildo Braga está assistindo a gente também, bom dia. E bom dia mais uma vez para Fátima Martins. Vamos ouvir aqui um áudio aqui de Vânia. Vânia participa do programa lá de Carrapateira. Bom dia, Vânia. Bom dia, Elifran. Bom dia, Padre Sidinando. Bom dia para toda a turminha que está ligadinha aí no programa aí na Rádio do Moral. Passando aqui para me deixar minha mensagem aí, desejar uma feliz Páscoa. Para nós cristãos, sendo considerado uma das datas mais sagradas, também, além do simbolismo de uma união entre as pessoas, transmite valores de paz e prosperidade. Desejo a todos uma feliz Páscoa, cheia de paz e saúde para todos e para a família de todos, né? Que eu passo a mensagem e o meu comentário é a respeito de todo o sofrimento de Jesus para com nós, que passa aí o amor dele através aí do gesto, entregar sua própria vida para nos salvar dos nossos pecados, né? E também demonstrar a união do amor através do amor dele, que foi tão grande. Ontem eu estava assistindo aqui a peça, né? Os meninos fizeram aqui uma peça linda, né? E mostrando, né, todo o sofrimento de Jesus. Eu parei para pensar assim, falei, meu Deus, que amor lindo, né? Entregou sua vida por nós. É isso aí, então, que a gente sejamos sempre unidos
na paz de Cristo. Uma feliz Páscoa. Um abração para toda a turminha que está ligadinha aí no programa. Que Deus abençoe aí a sua caminhada, Padre. Amém. E Deus abençoe a nós todos. Que sejamos sempre unidos na paz de Cristo. Bom dia, Padre, de volta. Abençoe aqui a nossa cidade. Mande aí uma bênção para a nossa cidade aqui de Carrapateira. A galerinha está aqui na calçada aqui. Estou aqui com a turma aqui na escuta do programa. Ligadinha aqui nos ensinamentos aí do Padre. Nas mensagens, né, Padre? Que Deus abençoe. Um bom dia para a turminha que está ligadinha aí no programa. Fânia de Carrapateira, ligadinha aqui junto com Elifran Moral na Rádio do Moral. Um abraço para todo mundo aí da cidade vizinha de Carrapateira, Vânia, todo mundo, gente boa. Uma feliz Santa Páscoa para toda a comunidade, para o Padre Isaías, que está atualmente na paróquia de Santo Afonso. Logo, logo a gente se encontra. Que Deus abençoe vocês com muita graça, com muita paz. Abraçar também Francisca Figueiredo, tá chegando por aqui na live também, assistindo nossa live. Obrigado pela audiência. E a gente dá sequência aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, a gente falando sobre a Páscoa. E a gente tem aqui mais uma pergunta aqui. Nossa amiga Francineide, ela manda aqui 2 perguntinhas. Qual a origem da Páscoa e qual o verdadeiro sentido da Páscoa para os católicos? Quando a gente fala da palavra Páscoa, nós temos que ir para o Antigo Testamento. A palavra Páscoa, ela significa passagem. Eu acho que a gente não pode perder o sentido literal desta palavra para a gente compreender o seu significado, a sua dimensão e a sua importância, né? Então, a palavra Páscoa, ela significa passagem. E aí a gente vai percebendo, no Antigo Testamento, quais foram os momentos em que essa palavra ela se mostra de uma forma bem intensa. Um primeiro momento que a gente recorda no Antigo Testamento, essa passagem, é quando o povo de Deus está escravizado nas terras do Egito e Deus pede ao povo que imole um cordeiro e com esse sangue deste cordeiro unja as portas de sua casa. Porque naquela noite Deus vai passar e irá ferir os primogênitos do Egito. E aquela casa que tiver aquela marca, ao passar, ele não fará nenhum mal, porque ali estará uma família hebreia. Ou seja, a Páscoa lá do Antigo Egito manifesta justamente isso. Deus passa. Deus alimenta o seu povo e fere o seu inimigo. Este cordeiro sacrificado é um instrumento para marcar e para dizer que nos proteja, cuide, salve. Né? Esse é um dos primeiros momentos em que a gente pode lembrar. Deus passa. Né? A palavra Páscoa é passagem, né? Deus passa aí. Quando esse povo ele é libertado do Egito, da casa da escravidão, então ele vai fazer uma nova passagem do Egito para o deserto. Moisés abre o Mar Vermelho. E por esta abertura, um sinal bonito que a palavra de Deus traz, agora o povo passa. O povo faz a sua passagem, caminhando para a terra prometida. Então, nós temos todo um significado. E no deserto, Deus vai alimentar seu povo. Então, por que Padre Sidenando está recordando isso para nós hoje, né, Elifran? É para lembrar o sentido também que hoje nós celebramos a Semana Santa. Ou seja, na Quinta-feira Santa, nós recordamos que Deus também nos alimenta. Como outrora ele alimentou o seu povo lá no deserto, ele continua a nos alimentar.
não mais com um pão material, simplesmente, mas agora é a sua carne, é o seu sangue. E esta carne, este sangue, não é mais aquele cordeiro que o povo sacrificou e que com o sangue ungiu as portas de sua casa. Este cordeiro agora é o próprio Filho de Deus. Ele que diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Verdadeira comida, verdadeira bebida para a salvação do mundo. Então, quando a gente celebra a instituição da ceia do Senhor, automaticamente a gente está atualizando o mistério da sua cruz que nós contemplamos na Sexta-feira Santa. Porque na Eucaristia nós atualizamos, na espécie do pão e do vinho, o sacrifício redentor de Jesus realizado no altar da cruz. Meu amigo Zé Carlos, abraçar para ele lá no sítio Cajazeiras Velhas, e ele está perguntando aqui, padre, por que os mais velhos têm o costume de cobrir os santos na Semana Santa? Essa é uma bonita tradição. Infelizmente, a modernidade vai acabando com tudo, como eu dizia na primeira pergunta da nossa entrevista, né? Então, quando nos perguntou acerca do coelhinho, do Papai Noel. Ou seja, a modernidade, o secularismo vão afastando os valores cristãos da vivência da família, das comunidades. Olha, a gente cobre as imagens como uma maneira da gente não perder de vista a centralidade do mistério que a gente está celebrando. Na Igreja Matriz, por exemplo, esse ano nós cobrimos todas as imagens, né? E aí a gente chega na igreja assim, eu sei que para a comunidade há aquele choque. Que a gente chega e acha estranho, mas é aquela sensação de como quem diz assim, está faltando alguma coisa. Na Semana Santa, por exemplo, nas famílias, existia-se esse costume. Eu cresci na minha casa com minha mãe, onde dizia assim, é domingo de Ramos, mamãe já cobria todas as imagens, os quadros e tudo. A gente pode até parar e pensar assim, o que é que isso significa? Se a gente não entender o que está celebrando, o que está vivendo, a gente pode pensar que é uma coisa sem sentido. Mas não é. Na verdade, nós estamos fazendo o jejum da vista, para que a gente volte o olhar unicamente para a cruz de nosso Senhor. Se cobria os santos, e a partir da Sexta-feira Santa, a única coisa que ficava exposta e que deve ficar exposta é a cruz de Jesus. Ou seja, aí a gente para e pensa, mas por que, padre, só a cruz? Porque só existem santos, os santos só existem porque Jesus deu a sua vida por nós e ressuscitou. Então, a santidade, os santos, os que são os amigos de Deus, aqueles que cultivaram a intimidade, buscaram a perfeição a partir de Nosso Senhor, fizeram isso e nos ensinam que é a partir da vida do mistério da cruz de Jesus, de sua ressurreição, que a gente entende que a caminhada é o que vale a pena para nós. Então, o sentido é esse, meu irmão, minha irmã. Você cobre as imagens da sua casa justamente para que você possa meditar sobre isto. A centralidade do mistério que deve ser lançada sobre a cruz de Jesus, né? E a partir dali, quando a gente proclamar a sua vitória sobre o mundo, que é realizado pelo seu sacrifício da cruz, aí a gente vai entendendo qual foi o sentido da vida de Nossa Senhora, qual foi o sentido da vida de São José, o sentido da vida de São Sebastião, de São Francisco, de todos os outros santos, de tantos irmãos, como diz o Papa Francisco, né? Aqueles santos do pé da porta que a gente conviveu. Será que não tem amigo nosso, alguma pessoa da comunidade que você conviveu e que você percebe que a pessoa tem um grau de santidade, que a gente consegue perceber Deus nele ou nela? Ser santo é isso, é ser amigo de Nosso Senhor. Então, a celebração da Semana Santa nos insere dentro do tempo pascal, que é a gente se tornar testemunha de Jesus. Os santos foram testemunhas de Jesus.
Deixa eu abraçar aqui também Ana Maria, tá ouvindo a gente aqui em Nazarezinho, lá no bairro Alto da Cajepe. Ana Maria pergunta aqui sobre o costume que as pessoas têm, os católicos, de jejuar na Semana Santa. Quais as principais regras para realmente o jejum valer? Agradeço a pergunta, não é? O jejum, ele é colocado para nós como uma atitude que nos deve levar ao desapego. Nós temos na prática popular já o hábito do jejum. Não, na Semana Santa, na Quaresma, eu não como carne vermelha. Eu não vou comer chocolate. Por exemplo, eu vou fazer só as refeições necessárias, as básicas. Eu não vou fazer lanches, não vou cortar aquilo que eu gosto, né? Tudo isso para exercitar um desapego. Agora, eu sempre digo uma coisa. A gente deve ter cuidado para não passar 40... Eu passo 40 dias, por exemplo, sem comer chocolates. Sem tomar refrigerante, porque é uma coisa que eu gosto. Mas o desapego aqui, o jejum, como eu disse, se é para exercitar o desapego, é para me dar a possibilidade de eu agir com caridade. Aquilo do qual você se absteve 40 dias, que você possa socorrer o seu irmão que já jejuma todo dia. Porque tem muitos irmãos nossos que já jejuam todo dia. É verdade, é verdade. Não é verdade? Então, o jejum ele vem nesse sentido. Deve me ajudar a desapegar das coisas, de mim mesmo às vezes, para que eu possa ajudar o irmão naquilo que ele precisa. Me leva a viver a maior virtude, que é a da caridade. Né? A igreja ensina, a partir daquilo que nosso Senhor nos apresentou, há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Contudo, a maior dela é a caridade. São Paulo nos diz, né? Eu posso falar todas as línguas, mas se me faltar a caridade, não sou nada. Então, o espírito do jejum é para que você possa fazer caridade. Não podemos perder isso de vista. Né? Porque senão você vai ficar fazendo um jejum estéril, espiritualmente estéril. Você fica sem comer 40 dias e quando chega a Semana Santa e a Páscoa, aí você vai, como se diz, descontar tudo aquilo que você não comeu. Então, vamos comer. E aí a gente já cai em outro pecadinho que é a gula, né? Então, a gente deve ter cuidado. Se eu faço o meu jejum, que não necessariamente não pode ser só comida, tem tanta coisa que a gente tem que desapegar, não é? Às vezes, como diz, a gente tem manias, vícios, que na Quaresma a gente poderia fazer um jejum muito mais intenso nesse sentido, de tentar desapegar de algumas coisas. Um exemplo, se você tem, por exemplo, o vício do alcoolismo, que é uma realidade que toca tantas realidades, tantas pessoas, tantas famílias. Tem algumas pessoas que dizem, padre, eu vou passar 40 dias, 40 dias sem botar um copo de cerveja na boca. Tá bom. Como você percebeu, ao final eu pergunto, como foi que você se percebeu, como foi que você viveu, como foi que foi a realidade da sua família nesses 40 dias? Foram boas? Foram. Pois é para você continuar. É isso, até a alimentação muda, no outro dia segunda sem ressaca. Pois é, então, ou seja, aquilo vivido deve gerar na minha vida um hábito que eu tenho que levar, não só pode ficar na Quaresma. O que eu aprendi na Quaresma, eu tenho que levar para a minha vida cotidiana. Esse é o sentido. Deixa eu abraçar aqui a turma que está mandando mensagem para cá. Inclusive, está caindo uma boa chuva nesse momento aqui em Nazarezinho. A vinda do padre já veio com benções aqui para nós, né? Uma boa chuva aqui nesse momento em Nazarezinho, viu, gente? E abraçando aqui os ouvintes, minha amiga Edilma de São José, só que ela mora atualmente em Brasília, né? Edilma, bom dia, Elifran, bom dia, Padre Sidenando, bom dia a todos os ouvintes. Parabéns pela entrevista
Quando eu estava na Paraíba, fui muitos encontros do apostolado, da oração, alguns administrados pelo padre Sidenando. Encontro esses de espiritualidade, muito proveitoso. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa, minha irmã. Com certeza, ainda estamos aqui na luta com o apostolado da oração, na diocese. Deixa eu abraçar a turma que participa com a gente. Maria de Lourdes. Você viu o que Maria de Lourdes mandou aqui pra gente? Maria de Lourdes pergunta, lá da Timbaúba, ela pergunta aqui... Por quantos dias, não sei se essa pergunta já fizeram já, por quantos dias a igreja celebra a festa da Páscoa? Acredito que não. Olha, aí uma pergunta interessante dela. Por exemplo, nós estamos celebrando o Tríduo Pascal. Dentro da Semana Santa, celebramos o Tríduo Pascal, que a gente pode entender como uma única celebração. Começamos na quinta-feira, ao final desta vigília, desta celebração, nós não recebemos a bênção final, então a gente se retira em silêncio para casa e volta em silêncio na sexta-feira. E, ao concluirmos o ofício da sexta-feira, voltamos em silêncio para regressar novamente em silêncio hoje para a celebração da Vigília Pascal. E a partir de agora, da celebração da vitória de Jesus sobre a morte, ressuscitado, agora a gente, ao proclamar a sua vitória, recebe a bênção desta celebração, né? E a igreja, concluindo o Tríduo Pascal, vai viver o que nós chamamos de oitava de Páscoa. A partir da celebração de hoje, até o segundo domingo, né, até o domingo que vem, posterior a este, a igreja vai viver uma semana inteira, 8 dias, daí o nome oitava, né, como se fosse um único dia. Nós vamos ver a oitava de Natal. Então, assim como nós temos a oitava de Páscoa, assim como nós temos a oitava de Natal. Celebramos o Natal de Jesus como se fosse um único dia. A sua Páscoa também. Isso é para mostrar o tamanho da grandeza deste momento. Imagina aí, você viver um dia, uma semana inteira como se fosse apenas um dia só. É muita alegria, muita felicidade, né? Você está numa festa assim, imagina aí, você está numa festa que vai durar 8 dias sem se acabar. Então, nós vamos entrar neste tempo agora. E o tempo pascal, ele é mais extenso, porque teremos 50 dias após a ressurreição de Jesus, que é, pela experiência dos evangelhos, é aquele tempo em que Jesus vai ressuscitado, vai aparecendo aos seus discípulos, vai animando, vai orientando e conduzindo-os para o ponto alto, que é a celebração do Pentecostes. Nós iremos concluir esse tempo litúrgico com a celebração de Pentecostes depois de 50 dias. O nome Pentecostes significa 50 dias, que é depois de 50 dias, o Espírito Santo é enviado por Jesus sobre os seus discípulos e a partir da ação do Espírito Santo, agora eles partem em missão, anunciando o reino como testemunhas de Cristo ressuscitado. Então, a experiência que nós vamos viver, qual será? A comunidade será o espaço, o lugar onde a gente vai encontrar Jesus ressuscitado. Porque nos evangelhos dos próximos domingos, Jesus vai aparecendo, depois da sua ressurreição, aos seus discípulos. O engraçado é que toda vez eles estão reunidos. É a comunidade. Aqui mais uma pergunta aqui. Quais práticas devemos realizar para vivermos bem a Páscoa? Primeiro, né, assim, que práticas devemos realizar? Eu gosto muito de dizer, eu já falei aqui na paróquia, a primeira atitude nossa é não olhar para a Páscoa, para a Semana Santa, como mais um feriado. Nós, cristãos, temos que entender que a Páscoa é um preceito, e um grande preceito. O que é preceito? É uma obrigação minha, que eu tenho para com algo. Então, eu sempre digo, a Páscoa não é um feriado, ou um feriadão, que a gente vai fazendo o que quer como quer. É o momento onde você vai
rezar, você deve estar em família e trazer sua família para a vida comunitária, a vida da igreja. Eu sempre digo, a igreja é uma família para que a família entenda que ela também é uma igreja. Né? E aonde a gente vai caminhando e vivendo essa realidade, vamos percebendo que as lições da fé são plantadas ali na família, na comunidade, e neste tempo especial de Semana Santa, que a família se volte um pouco mais para a dinâmica da oração, a participação das celebrações litúrgicas, para a gente viver bem esse momento, que é de suma importância. Ou seja, celebrar a Páscoa, comer um pedaço de chocolate e não participar da Santa Eucaristia, é contraditório isso. Deixa eu abraçar aqui também, que está com a gente aqui, Sandra Mendes, ela colocou aqui, bom dia a todos, sua benção, Padre Sidenando. Deus abençoe muito o Senhor. Aí aqui tem ainda, parabéns Elifran por essa conversa tão necessária nesses dias. Um feliz Páscoa para todos nós. Obrigado, Sandra, obrigado a todos, né? Que a gente possa cada vez mais viver a nossa fé na comunidade e fazer a nossa experiência de caminho com o nosso Senhor. Isso é o que importa. Padre, tem até aqui, café quebra o jejum. Até essa não tem. E aí? Não, sobre o jejum é importante destacar uma coisa. Essa pergunta veio para lembrar o padre alguns outros elementos, né? Como dizia, o jejum é para trabalhar o desapego. Contudo, algumas pessoas vêm para mim e perguntam, padre, eu tenho essa situação, esta outra, eu estou pecando se eu não jejumar? Olha, a igreja diz que crianças que não tenham abaixo de 7, 8 anos estão isentas da responsabilidade do jejum, porque criança, o jejum pode afetar a saúde, né? Como também as pessoas acima de 70 anos ou que façam uso de alguma medicação que seja muito forte. Se você faz algum tratamento de saúde, não pode ficar sem se alimentar, tem que se alimentar periodicamente, de 2 em 2 ou 3 em 3 horas, por causa que aquela alimentação é forte. Então, você está isento do jejum. E você não peca por isso. Né? Também as pessoas, os idosos, que já têm uma condição de saúde às vezes mais fragilizada, né? Então, eles estão isentos da responsabilidade do jejum. Acho que a gente tem que parar, entender isso, para que a gente não veja culpa onde não tem. Né? Mas nós cristãos que temos uma saúde boa, né? E não estamos nessas categorias, como cristão, a gente tem a responsabilidade do jejum. A igreja coloca 2 dias de jejum obrigatório. A quarta-feira de cinzas, que é o início para a vivência deste tempo da quaresma, e a sexta-feira santa. Lógico, se você quer fazer outros dias de jejum, é uma questão pessoal, devocional, que é bonita, que é valiosa, pode e deve ser feito. Mas a igreja nos impõe estes 2 dias, o jejum e a abstinência de carne. Né? Para que a gente entenda o quê? Né? Que a gente vai tendo que desapegar-se, principalmente daquilo que nos é prazeroso. Numa refeição, qual é a parte que é mais saborosa? Não é o arroz nem o feijão, não. Né? É a mistura, é o tempero, como verdade, a gente costuma dizer em casa, né? Então, bota arroz e feijão no prato para você ver se tem o mesmo sabor se você botar uma carne em cima. Ou seja, esta é a realidade. A gente tem que trabalhar os nossos prazeres. Porque se você for senhor dos seus desejos, saiba que você vai ser uma pessoa livre para caminhar conforme Deus quer. Dando sequência aqui à nossa programação especial Sábado de Aleluia, aqui com o Padre Sidenando. Minha amiga Aparecida, ela pergunta aqui qual o significado dos ramos que levamos para a missa, no domingo de Ramos.
Os ramos que nós conduzimos fazem menção à entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, conforme o evangelho que é lido antes da procissão. Antes da procissão, os ramos são abençoados, e vale a pena ressaltar que é neste domingo, né? São abençoados os ramos que os fiéis trazem consigo, mas também um ramalhete feito com ramos, que é reservado e separado, que depois de abençoados são guardados para confeccionar as cinzas que serão impostas aos fiéis na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Então, sempre, por exemplo, neste domingo de Ramos, são abençoados aqueles ramos que são feitas as cinzas para colocar na cabeça das pessoas o ano que vem, na quarta-feira de cinzas, né? E aí estes ramos, eles vão fazendo recordação ao Evangelho, aonde vai narrando. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, os judeus que ali estavam colocavam suas vestes sobre o caminho, e alguns empunhavam ramos e os estendiam sobre o caminho para que Jesus passasse. Então, conduzir um ramo na mão no dia do domingo de Ramos é para lembrar, nós estamos acolhendo Jesus, que está chegando na cidade de Jerusalém para viver o mistério da sua Páscoa. Então, este é o significado litúrgico e espiritual da celebração que a gente vive. Francineide Santos, parabéns, Elifran, parabéns, Padre Sidenando, que Deus abençoe vocês. Socorro Lopes, feliz Páscoa para todos. Padre Sidenando, eu agora só tenho que agradecer a você, o senhor, por ter vindo aqui na rádio, por esse momento tão importante. Dizer que eu vou fazer outros convites para o senhor comparecer aqui. Claro, claro. Será um prazer. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de reflexão nesse momento para os nossos ouvintes que estão nesse momento ouvindo o nosso programa e assistindo, e às vezes até está passando por um momento difícil na vida. Queria que o senhor deixasse uma mensagem de reflexão. Elifran, eu que agradeço a oportunidade desta entrevista, deste momento aqui na rádio. Agradecer a todos os que nos acompanharam, que nos ouviram, que enviaram perguntas ou mensagens, né? E como eu dizia, estamos aqui para o que der e o vier e para caminhar juntos. E com certeza em outros momentos nós estaremos aqui novamente. Se tem uma coisa que eu não me furto é de viver a vida da comunidade, de se colocar à disposição da comunidade para aquilo que ela precisa, né? Então, estamos aqui para servir, como nosso Senhor nos ensinou. E eu gostaria de dizer a todos que perseverem. Durante esta semana, a gente está contemplando o mistério da paixão, a cruz de Jesus. E eu dizia, na terça-feira, na celebração do encontro, aqui na Capela de São Francisco, a mesma reflexão, a mesma pergunta central, eu gostaria de deixar hoje aqui, no teu programa, né? No coração de todos os que estão nos ouvindo. Uma frase de São Bruno diz assim, um monge da igreja, que diz assim: o mundo dá voltas, mas a cruz permanece. Ou seja, o mundo dá voltas, as coisas mudam, mas a cruz de Jesus sempre será a mesma. E aí a gente vai percebendo, a sociedade pode mudar, as realidades, os contextos, a forma de viver em família pode até mudar, mas a cruz de Jesus sempre será a mesma. E esta cruz se atualiza a cada dia. E eu fazia a pergunta lá na capela: em quais são as realidades onde o Calvário, a cruz de Nosso Senhor, está presente hoje? Será que é aquela realidade de Jesus caminhando com a sua cruz para celebrar o mistério da sua morte, da sua vitória e ressurreição? Será que hoje a gente não contempla em algumas situações? Eu dizia, enquanto a gente vinha com a procissão do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, a gente percebia as variadas manifestações. Desde alguém que se levantava, se benzia, alguém que fazia uma prece. No caminho do Calvário, muitos olharam para Jesus, reconheceram quem ele era,
acorreram ao seu encontro. Mas também a gente teve situações onde a gente pode perceber, às vezes, aquelas pessoas que às vezes ficam à margem, que olham e fazem de conta que não viram. É a mesma realidade do Calvário. Muitos olhavam para Jesus e diziam, não, é apenas mais um condenado que vai passando. E a gente se torna insensível ao sofrimento, à dor do outro. E nesse mundo que gira, que muda, a gente não pode ser como ele. A gente tem que aprender com a cruz de Nosso Senhor. Em ser solidário no sofrimento dos irmãos, em se colocar como bálsamo na vida das pessoas que precisam da gente. Ou seja, que no mundo nós sejamos outros Cristos. Porque ser cristão é isso, é ser Cristo no mundo. Então, celebremos a Páscoa de Jesus para que a gente lembre. Cristo quer ressuscitar na minha vida, mas eu não posso vivê-la de uma forma diferente da que Jesus viveu e mostrou para nós. Então, que fique no nosso coração esse ensinamento. Muito obrigado. Senhores ouvintes, eu vou do intervalo comercial, volto daqui a pouquinho para encerrar o programa. Um abração a todos e obrigado pela audiência. Sonhe em fazer aquele tão sonhado curso dos sonhos, pagando apenas R$ 39,90 na primeira mensalidade em Marisópolis. E aí